Bom, pessoal, vamos lá, boa tarde. Vou continuar com o capítulo 3, né, aritmética. Então, a aula passada a gente fez uma breve revisão aí de operações aritméticas com números binários, a gente falou de adição, subtração, e terminou tratando uma operação um pouco mais complexa, que seria a multiplicação, certo? E hoje a gente vai falar começar falando um pouco de divisão, né? Então, a gente viu que as operações de soma e subtração são feitas de forma muito rápida, né? Em compensação, a multiplicação já é mais complicado de ser executado. A gente viu algumas versões de hardware, uma delas bem lenta, que era aproximadamente 100 ciclos para fazer uma multiplicação de 32 bits. Depois uma melhoria para cair para 32 ciclos, e no final eu dei uma ideia de como você pode usar somas em paralelo para acelerar aquilo ainda mais. Bom, a parte boa disso é que soma e subtração são as operações mais frequentes, né? Multiplicação é menos frequente do que soma e subtração. E divisão é menos frequente ainda que multiplicação. E ela é também uma operação, de certa forma, custosa, certo? No mesmo estilo da multiplicação. Então, aqui nesse primeiro slide, ele tem a mesma abordagem do que a gente mostrou para a multiplicação. Ele está mostrando como é que você faria a conta de divisão na mão e vai acabar propondo um hardware que é muito similar ao algoritmo que você faz para fazer a divisão na mão, né? Então, no fundo, a multiplicação você fazia usando adições sucessivas, e a divisão ele vai fazer usando subtrações, certo? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos uma conta, né, de divisão em decimal com os bits só zeros e uns, feito como exemplo. Não sei se vocês costumavam escrever assim no papel, quando faziam conta de divisão na mão, mas eu não acostumava, era um pouco diferente, mas... o que ele está fazendo aqui é pegar o número 1001010, né? Ou 1.000.010, e dividir por 1001. Né? E aí tem aquele passo a passo. Você vai trabalhar com esses 4 dígitos, você vai colocar um bit 1 no quociente, e vai ter um resto 1 aqui, certo? E aí você vai passar a trabalhar com o próximo dígito do dividendo. Aí você vai olhar, você não consegue subtrair o divisor desse número 10, então você vai colocar um 0 aqui e vai colocar mais um dígito. Aí você olha, também não consegue, você vai colocar outro 0 aqui e pegar mais um dígito. E aí, agora sim, você consegue fazer a subtração, certo? Eu não estou fazendo o mesmo exemplo, né? Tá. Mas é quase a mesma coisa. Vamos botar igual, então. É isso aqui, certo? E aí você vai fazer, então, agora a subtração e vai conseguir ter resto quociente 1 e resto 10 aqui, certo? Então, no fundo, o que aconteceu? Isso aqui deve ter sido a maneira como você aprendeu lá no ginásio, sei lá, nem lembro mais qual é a série que ensina a primeira divisão, né? A fazer a divisão. No fundo, o que você está fazendo é o seguinte: a primeira vez que você
trabalha com esses 4 primeiros dígitos aqui, no fundo, você pega, subtrai o divisor e tem um resto 1 ali. E aí você abaixa o próximo, você pega o próximo dígito do dividendo. Você tenta fazer subtração, não pode, tal, até vai colocando dígitos zeros no quociente, até conseguir de novo fazer uma subtração e obter resto 10. É isso que ele está representando aqui desse lado. Então, dividindo esse 1001010 por 1000, você pega um quociente. Um quociente 1001 com o resto 10. Certo? Então aqui vai ser o quociente, aqui é o resto, que é o que está ali no lado esquerdo do slide. Certo? Então, mais ou menos como ele fez com a multiplicação, né? Na verdade, bem parecido com o que ele fez na multiplicação, ele transforma isso num algoritmo e faz um hardware que executa essa divisão nesse passo a passo. Então, qual é a ideia? Ele chama de divisão por restauração isso aqui, né? Você pega o próximo dígito. Se você fizer a subtração e o resultado for menor que 0, você restaura, põe 0 no quociente e pega o próximo dígito. Se faz subtração, se der menor que 0, restaura, quer dizer, soma o divisor de volta, põe 0 no quociente. Quando você conseguir fazer a subtração, isto é, quando o resultado der maior ou igual a 0, aí você põe o bit 1 no quociente. Certo? É muito parecido com o que a gente pensa na hora de fazer a divisão na mão. Tá? E tanto na divisão quanto na multiplicação, eu não estou especificando coisas de sinal no algoritmo, porque é simples, né? Se você olhar os operandos, se eles tiverem sinais trocados, você troca no final, então a avaliação de sinal é tranquila aqui. Então, como é que é a história? Mesmo jeito que ele fez o da multiplicação. O algoritmo está aqui do lado esquerdo, e ele mostra um hardware possível para você executar essa divisão, então. Então, quais são os passos? A fonte é meio pequena aí, então vamos lá. Passo 1. Passo 1 é subtrai o divisor do resto. O resto é onde vai ficar guardando os passos intermediários também, certo? O registrador que tem o resto aqui. Então, esse é o registrador que tem o divisor, esse é o registrador que tem o resto, esse é o registrador que tem o quociente. Deixa eu anotar aqui do lado, porque eu não sei se vocês estão enxergando bem. Divisor, resto, quociente. Então, você subtrai, né, usa uma LU aí, o divisor do que tem no registrador de resto. Se você pegou algo maior ou igual a 0, então você faz o deslocamento do quociente inserindo um bit 1. Certo? Isto é, coloca um bit 1 no quociente. Se você pegou um resultado dessa subtração menor do que 0, você restaura o valor original, isto é, soma de volta o divisor. E shift o quociente inserindo um bit 0 no menos significativo. Tá? E depois disso, você shift o divisor o registrador do divisor um bit à direita. Tá? Então isso vai te dar esse efeito aqui de você ir aplicando a subtração a partir daqui e indo para a direita até chegar na última posição aqui. Repete isso até terminar a conta. Né? Então, você tem
de novo, um laço aí com uma série de passos a ser cumpridos até fazer um daqueles termos parciais. Então você vai ter um monte de ciclos aí até conseguir completar a divisão da mesma maneira que aconteceu, que a gente discutiu a aula passada para a multiplicação. Tá? Então não é muito rápido. Aliás, não é nada rápido. Pelo contrário, é bastante lento. Então vocês imaginam que isso aqui é um hardware intuitivo, mas não deve ser muito assim que se faz, do mesmo jeito que eu comentei na aula passada para multiplicação. Então aqui é importante para você entender a ideia, uma ideia aí de possível tradução para hardware da operação de divisão. Depois ele mostra uma versão otimizada, que é otimizada exatamente da mesma maneira que a gente otimizou a multiplicação na aula passada. Então você percebe que tem registradores, está até anotado aqui, ó. Inicialmente o divisor na esquerda, né? Inicialmente o dividendo no resto ali. Então ele vai de novo usar aquele truque de compartilhar registradores, ele vai colocar dividendo aqui e vai usar esse mesmo registrador para armazenar o resto e o quociente, né? Do mesmo jeito que ele fazia com o produto na multiplicação. Então, conforme ele vai dando o shift, ele vai construindo o quociente e o resto, né? E ao invés de shiftar o divisor para a direita, ele vai shiftar o resto para a esquerda, para dar o mesmo efeito, né? E então por isso que ele está falando que shift isso aqui para a esquerda e isso aqui para lá, dependendo do que está fazendo. Então, o que é importante você notar aqui? Além de você pensar um pouquinho sobre essa associação do algoritmo com esse hardware, é você notar que se você voltar para a aula passada, é um registrador de 32 bits, um LU de 32 bits, um registrador de 64 bits e uma unidade de controle. Você vem aqui para a divisão otimizada, um registrador de 32 bits, uma LU de 32 bits, um registrador de 64 bits e uma unidade de controle. Certo? Então ele conseguiu reduzir as duas operações para conseguir ser feita pelo mesmo hardware, basicamente. Né? Então você põe o controle ali que consiga fazer as duas operações, porque a LU já sabe fazer tanto subtração quanto soma normalmente. Né? Na multiplicação é soma, na divisão é subtração, mas a LU é capaz de fazer as duas operações. Então, com o mesmo hardware, ele consegue fazer tanto multiplicação quanto divisão. Essa é uma grande vantagem desse modelo otimizado aqui. Não, esse aqui é aquele que na multiplicação era 32, né? É um ciclo por bit, por operação parcial ali, né? Se você pegar o não otimizado, você vai ter vários passos dentro de um laço. Então aí vai ser vários ciclos para um resultado parcial. Então, esse daqui seria mais ou menos equivalente àquele de multiplicação que levava 100 ciclos. Esse aqui é aquele de multiplicação que levava aproximadamente 32 ciclos ali. Que também a gente acabou falando que ainda assim era lento, né? Se a multiplicação é muito infrequente, tudo bem, mas para hardware que precisa muito, para execuções que precisam de muita operação de multiplicação, 32 ciclos cada uma também não é lá grande coisa. E aí eu comentei que na realidade existem outras maneiras de fazer para ficar mais rápido. Então, divisão é a mesma coisa. Existem outras maneiras de fazer mais rápido? Sim, mas não é tão bom quanto dá para fazer na multiplicação. Por quê? Tem uma diferença crucial, né? A gente viu aqui no Faster Multiplier que ele mostrou que o grande tchan aqui era que eu conseguia computar vários termos parciais, várias somas parciais em paralelo e depois ir combinando elas e chegar no resultado final mais rápido. Por quê? Porque ali eu sei que eu sempre vou fazer a operação de somar zero ou somar o valor do multiplicador. Aqui
Na divisão é mais complicado, porque você não pode assumir isso. Porque a subtração é condicional ao sinal do resto que fica. Então, se você faz a subtração, mas se aquilo te der um valor negativo, você tem que desfazer ela, né? Por isso que ele diz que ela é condicional ao sinal que fica no resto depois da operação. Então, aqui não tem como aplicar aquela ideia de paralelismo, porque você não tem certeza que sempre você faz uma subtração. Então, existem outras técnicas para tentar fazer divisores mais rápidos, mas não é aquela coisa do multiplicador mais rápido que ele mostrou. Tá? Não é indo atrás de paralelismo. Então, você pode ter técnicas mais rápidas. Ele cita uma aqui que ele chama de SRT, que é a abreviação dos nomes dos caras que puseram. Um cara que começa com S, outro com T, eu não lembro o nome deles. Onde eles tentam gerar mais de um bit do quociente por passo. É isso que essas técnicas de multiplicação, de divisão mais rápida vão tentar fazer. Como é que ele faz isso? Ele pega bits do dividendo, bits do divisor, e ele tem uma tabela guardada dentro do hardware que diz para ele, ó, quando chega esse número combinado com esse número, o bit do quociente vai ser esse. Mais ou menos, que a gente sempre fez aqui na multiplicação tabuada do 1, né? Eu falei, é super simples, é 0 ou é 1, é tabuada do 1. Então, com essas tabelas, eles tentam fazer uma tabuada maior, pegar mais bits. E aí, gerar mais bits do quociente de uma vez e colocar o resultado. Então, essa técnica do SRT é uma que usa o que chama de lookup table. Ele pega um pedaço do dividendo, um pedaço do divisor, isso vira o índice de uma tabela que tem o valor do quociente que ele tem que pôr ali em vários bits. Vários bits do quociente que ele tem que pôr no resultado. Inclusive, essa técnica é, entre aspas, a culpada, né? A mau uso dessa técnica é o culpado de um dos bugs mais famosos de hardware dos últimos tempos. Então, tem uma seção no livro comentando sobre isso. Não tem slides aqui, mas ele tem uma seção no livro que 1994, se eu não me engano, quando a Intel fazia o Pentium Pro, existia essa técnica na divisão de ponto flutuante deles, se eu não me engano. E eles fizeram tudo, implementaram tudo, venderam o chip, e aí começou a aparecer um monte de reclamação que os resultados das contas estavam dando errado. E aí foram atrás do bug, e era um bug de hardware. Por quê? Porque essa tabela tinha duas entradas que foi programada errada, se eu não me engano. Esqueceram um bit, trocaram um bit, fizeram alguma coisa. Só que justamente quando a conta caía nessa linha da divisão, o que acontecia? Resultados absurdos. No hardware, não tem patch. Não tem como fazer patch igual você faz em SO ou em, né, atualizações do Windows chegando, vamos corrigir a divisão. Não tem, cara. Foi no hardware o erro. Adivinha o que aconteceu? 300 milhões de dólares de prejuízo de trocar o chip de todo mundo que tinha comprado. Não tem jeito de fazer patch em hardware. Por isso que teste e validação de hardware é um negócio muito sério. Porque uma vez que você vendeu, está vendido. Se não funcionar, você vai ter problemas. Então, tem essa historinha contada no livro, quem tiver curiosidade, dá uma olhada. E é um erro ocasionado na divisão que usava esse modelo de tabelas para fazer de forma acelerada. E alguém foi lá, alguém que eu acho que não trabalhou na Intel por muito tempo depois disso, foi lá e programou errado a tabela. A pergunta é, como é que eles não perceberam antes de vender o chip? Não lembro se explicaram, tá? Mas falha de teste, falha de projeto, teve um monte de falha aí no meio, que acabou gerando centenas de milhões de dólares de prejuízo para a Intel naquele ano. Muito bem, curiosidades à parte, como é que você faz divisão no MIPS, se você quer programar então em assembly a divisão? Muito parecido com a multiplicação, como vocês já deviam estar prevendo.
Tenho registradores high e low, 2 registradores de 32 bits, né, que lá na multiplicação guardava as duas metades do produto. Aqui ele vai guardar o resto no high e o quociente no low. Tá? E aí você tem aquelas duas instruções, move from high e move from low, para você pegar esses dois resultados e jogar num registrador que você possa trabalhar dentro do programa. Lembrando que esses registradores high e low não são registradores que você consegue usar nas outras instruções. Então você tem que mover o resultado para um registrador daquele banco de registradores tradicional para conseguir trabalhar com os resultados. É o mesmo. É. Aqui também tem a versão sinal e não sinal, certo? Div e div-u. Tá? Então, como é que você faz divisão? Você faz um div ou um div-u e depois move from high, move from low para pegar os resultados. Tudo bem? É muito parecido com a multiplicação, né? Acho que não tem muito segredo. Vocês já tinham visto isso em alguma outra matéria? Inclusive divisão? Ah, então tá bom. Então não tem nada de novidade mesmo. Isso aqui. Floating point. Acho que essa não necessariamente, né? Então tá bom. Então a diversão chegou. Então qual é a ideia aqui? É você conseguir representar os famosos números reais. Tá certo? Então como é que você representa números reais? Até agora tudo que a gente fez valia para inteiros representado em complemento de 2. Então, como é que eu represento números que não são inteiros? Tá? E aqui, você vai acabar trabalhando tanto com números muito, muito, muito pequenos, quanto com números muito, muito, muito grandes. Tá? E todo o segredo está em você representar os números numa forma que é basicamente uma forma de notação científica. Né? Então, representar coisas com essa cara aqui, ó, que vocês já estão cansados de fazer em base decimal. Tá? Então, menos 2,34 vezes 10,56. Todo mundo sabe usar e fazer conta com um número escrito assim. Né? Então, no binário não vai ser muito diferente. Tá? O que a gente tem que entender é que eu não tenho infinitos dígitos. Eu estou trabalhando com uma representação de 32 bits ou de 64 bits, se for representação de precisão dupla. Então, o que vocês têm que entender é, no fundo, eu vou representar os meus binários em algo desse jeito aqui, que seria notação científica. Só que eu tenho restrições. Eu tenho restrições porque eu tenho um conjunto definido de bits para representar esse número. Então, como é que eu represento esse número? O que eu tenho que representar aqui? Eu tenho que representar tudo isso que está em xxx, tudo isso que está em y, eu preciso representar o 2, eu preciso representar esse 1 que está aqui. Como é que vai ser essa história? Tudo isso tem que estar dentro de 32 bits ou de 64 bits. Então é aí que aparece a dificuldade e é aí que aparecem as limitações também. Né? Então, talvez vocês já tenham feito o curso de cálculo numérico e lá foi discutido vários problemas numéricos que podem aparecer quando você faz conta em programa e não toma certos cuidados. Então, a origem daqueles problemas, quando você está trabalhando com ponto flutuante, está no que vocês vão ver aqui agora. Quer dizer, a representação que eu tenho é limitada. Ela pode ser muito grande, mas não é infinita. Eu posso ter precisão dupla, que vai me dar um monte de bits, tudo bem, não é infinito. Dependendo do que você está fazendo, você pode chegar perto da fronteira. E se você chega perto da fronteira, você tem que tomar muito cuidado. Né? Então aqui vai ter arredondamento, truncamento envolvido, você perde bits de precisão, porque não adianta, eu tenho 32 bits. Alguns desses bits vão estar reservados para representar o que vem à direita da vírgula, que é o que me dá a minha precisão, basicamente. Quantas casas decimais eu consigo representar? Tudo bem, se eu tenho
possibilidade de representar 20 e tantas casas decimais, isso é muito bom, mas não é infinito. Certo? Se você precisar de mais, você não vai ter. Aí entra arredondamento, entra coisas, e se você não tomar cuidado, você acaba propagando aqueles erros, né, que vocês devem ter visto alguma coisa para trabalhar com isso no cálculo numérico, ali no lado do software, né? E você propaga erros e acaba tendo resultados esquisitos no final das contas. Tá? Então, você vai pensar em números representados em algo parecido com isso aqui. Tá? Ele está chamando de normalizado e de não normalizado. O que é o fato de estar normalizado ou não? É o fato de você ter um dígito significativo apenas à esquerda do ponto. Tá? Na parte inteira ali, não na parte de fração, você tem apenas um dígito significativo. O equivalente no binário é você ter o número sempre escrito da forma 1 ponto alguma coisa. Porque no binário eu só tenho 2 dígitos. Se não pode ser 0, só pode ser 1. Certo? No decimal ele não pode ser 0 e nem ter mais de um dígito. Mas ele pode ser 1 a 9. No binário eu só tenho 0 ou 1. Então é 1 ponto alguma coisa a forma normalizada para representar o número em binário. E pensando nas linguagens de alto nível, né, então em C os tipos para você trabalhar, que trabalham com essa representação, seriam o float e o double. Isso foi padronizado. Né? O I3E lá, o Instituto de Engenharia, que padroniza tudo que é relacionado à engenharia, ele, em algum momento, criou um padrão, o 754 aí, 1985. Por quê? Porque existiam várias representações de ponto flutuante diferentes em máquinas diferentes, e isso era um caos, porque você não conseguia levar um programa de ponto flutuante de uma máquina para outra, porque a representação de ponto flutuante era diferente. Então, chegou uma hora que, bom, precisamos de portabilidade, precisamos resolver isso. I3E defina como tem que ser. E a partir daí, passou a ser adotado esse padrão 754. Então, o que nós vamos falar aqui de como se representa número de ponto flutuante em binário é desse padrão 754 aí da I3E. Como eu falei, você vai ter duas representações. Uma de precisão simples e outra de precisão dupla. No caso do MIP, 32 bits, 64 bits. Tá? Então, como é que é isso? Como eu falei, você vai estar pensando em números escritos em binário naquela forma lá, normalizada. E você vai ter, então, o seu número dividido em 3 campos. O S é o sinal. Né? Assim como no inteiro, o bit lá mais significativo é reservado para o sinal. 1 é negativo, 0 o número fica positivo. Depois, você tem alguns bits reservados para o expoente. Então, o que é o expoente? O expoente é esse cara que está aqui, ó, os Y aqui do número. E você tem outro conjunto de bits reservado para ser a fração, que são esses x aqui, que é a parte fracionária do número. Tá? Então, o expoente está relacionado ao expoente do 2. E a fração é os bits que vêm à direita os dígitos que vêm à direita do ponto. Certo? A gente tem mania de chamar ponto decimal, porque você está sempre usando decimal, né? Mas aqui seria o ponto binário. Certo? Então, como é que você forma o valor do x? Se você quiser saber, então, que número está representando, é menos 1 elevado ao bit de sinal, vezes 1 mais o que está na fração, vezes 2 elevado ao expoente.
Tá? Com um detalhe, o expoente não é armazenado diretamente nesses bits. Ele tem sempre um offset, que ele chama aqui de bias, adicionado a ele. Tá? Então, o que você tem para fazer aqui? Ó? Na precisão simples, esse bias vai ser 127. E na precisão dupla está errado. É 1023, não 1203. Tá? Então, o seu expoente está sempre com esse vício, porque você não quer guardar faixa para representar sinal. Tá? Então, você nunca tem expoente negativo. Tá? O teu expoente é -1. Você vai somar 127, o que vai estar guardado ali é 126. Tá? E assim por diante. Então, você não chega a ter representação de número negativo nesse campo. Tá? Apesar de você trabalhar com expoentes negativos, porque você tem sempre que pensar que está com um offset somado no seu expoente. Então, é 2 elevado a expoente menos bias. Tá? Porque naquele campo que está chamado de expoente, está guardado o expoente real mais o bias. Tá? E, dependendo da precisão que você tem, o bias é mais ou menos bits. Tá? Então, precisão simples. Qual o tamanho desses campos? Precisão simples, eu tenho 8 bits de expoente, 23 de fração, certo? Que me dá 1 bit para o sinal depois. Certo? E aí eu tenho 9 mais 23, tenho os 32 bits. Se for precisão dupla, você vai para 11 bits de expoente e 52 bits de fração. Tá? Mais um de sinal te dá os 64 bits da representação inteira. Então, o que acontece? Como eu falei então aqui, você pegar o expoente real e somar com esse bias, te garante sempre que você tem uma representação ali que não precisa guardar o sinal. Do quê? Facilita comparações, você não precisa trabalhar com complemento de 2 ali. Você não precisa, o expoente não precisa você pensar que você está perdendo um bit para guardar um sinal dentro do expoente. Tá? E você chega, ele guarda alguns valores especiais, por exemplo, o 000 vai ter vários significados. Um é o expoente ser 0, mas se ele for 0 combinado com fração de outro jeito, vai significar outra coisa. Então, mais para frente eu vou mostrar isso. Você tem jeito de representar infinito, mais infinito, menos infinito. Você tem, se vocês já fizeram programas que mexem com números, alguma hora você já deve ter visto o not a number, né? NaN. Então, isso é resultado de computação com float e double, e tem alguns valores especiais aí, no expoente inclusive, que são reservados para representar isso. Isso acontece quando o teu resultado não é um número, né? Você fala assim, pô, mas é um número de pontos flutuantes que não é um número. Dividir por 0, por exemplo, né? Às vezes erros dá 0 dividido por 0, not a number. Tá? E dependendo da operação que você pode recuperar isso no software, né? Testando os campos e tomar alguma ação no software baseado, a minha conta não faz sentido. Então, ou você ignora, simplesmente, ou faz alguma coisa. Certo? Outro detalhe, né? Eu falei da fração. A fração é só o que está à direita do ponto. Certo? Por quê? Porque eu sempre estou trabalhando com normalizados,
Então, eu sei que aqui sempre vai ter um ponto alguma coisa. Sempre vai ter um ponto alguma coisa. Certo? Então, não preciso representar o 1. Não vou gastar um bit com esse 1 ponto alguma coisa, porque eu sei que ali é 1. Então, o valor do número, na verdade, você tem que computar pensando que ele é 1 ponto, aquilo que está na fração, vezes 2 elevado ao expoente. Então, no fundo, o que você tem que fazer? 1 mais o que está na fração, para chegar no valor que você tem que multiplicar pelo 2 elevado ao expoente. Certo? E aí zero tem uma representação especial. Zero tem uma representação especial, que é 0 no expoente, 0 na fração, e aí, dependendo dos outros campos, pode ser o 0 ou pode ser um daqueles outros. Então, alguns exemplos, porque é legal você olhar a representação e conseguir entender que número você está guardando ali, certo? Então, isso pode ser não tão intuitivo se você nunca fez, você nunca trabalhou com números representados em ponto flutuante. Então, como eu falei, tem alguns valores de expoentes, o menor, o 0, e o maior, 1 são reservados, tá? Então, o seu menor expoente é o 0001, que no fundo esse número seria 1, mas ele é o expoente que está somado com o bias. Então eu tenho que tirar o bias para saber que expoente real ele é. No fundo ele é o expoente menos 126. Certo? Fração, tudo zero. Eu sei que o significando é 1.0, porque é 1 mais o que está na fração. Certo? Então, como é que é o valor do número que eu consigo representar desse jeito? É 1.0 vezes 2 elevado a menos 126. Tá? Que se você converter para decimal, é aproximadamente 1.2 vezes 10 a menos 38. Então, a tua faixa em precisão simples de menor número que você consegue chegar é lá na casa do 10 a menos 38. Tá? Que seria na casa do 2 a menos 126. E o maior valor? Então, o maior valor é o imediatamente antes desse no expoente, que é o 110, que é o 254, com 8 bits. Só que você tem que tirar o 127, então você chega que o maior expoente é 127. Fração, tudo 1. Que vai levar o teu valor ser 1 mais aquilo tudo 1, vai levar perto de 2. Tá? Então, você vai chegar como faixa máxima 2 vezes 2 elevado a 127, que é aproximadamente 3.4 vezes 10 a mais 38. Então, você vai de 10 a menos 38 a 10 a mais 38. Precisão simples. Tá? Então, são 8 bits de expoente e 23 bits de fração. Se você olhar a precisão dupla, aí você passa para 11 bits de expoente e 52 bits de 53, né? Ou 52? Eu confundo sempre. 52 de fração. Logo, faz as contas. Ó, 1023. Lembra que aquele outro slide estava errado, né? É 1023 o bias. Então você vai de menos 1022 a mais 1023 como expoente real. Isso te leva de 2 a menos 122 para uma faixa que vai dar, então, 10 a menos 308. Até 10 a mais 308 de faixa de representação de números. Então, desde um número muito pequeno, 10 a menos 308, até um número muito grande, que seria 10 a mais 308. Certo? Agora, e essa conta aí de como você chega transformações de binário para decimal falando em ponto flutuante?
Então, se você nunca viu, por exemplo, como é que é 3,75 em binário? Como é que você representa isso? No fundo, o que você vai ter? Você vai ter posições assim, né? Aí você vai ter o ponto e vai ter as posições fracionárias, certo? Então, deixa eu fazer melhor aqui. No fundo, o que acontecia? Quando eu queria representar um número inteiro, por exemplo, o 3, representado como inteiro, era um 1 na base binária, certo? Por que era um 1? Porque isso aqui era 2 elevado a 1, isso aqui era 2 elevado a 0, certo? E aí você soma os dois. Aqui a ideia com ponto binário é a mesma. Então, isso aqui vai ser o 2 elevado a 0, isso aqui vai ser o 2 elevado a 1, isso aqui vai ser o 2 elevado ao quadrado e assim por diante. E aqui vai ser o 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. É isso? Certo? Vocês já viram isso ou não? Já, né? Tá. E vai embora. Tá? Então, daqui você já começa a perceber. Peraí, eu tenho que somar 2 a menos 1. Tá, é meio, 0,5. 2 a menos 2, certo? 1 quarto. Quanto que vai dar? É o 0,25. Tá bom. E eu vou, né? Caindo. Não é qualquer número real que eu consigo formar ali, certo? Vocês percebem a limitação? A fração do meu número real tem que ser uma soma de meio, 0,25, 0,125, 0,0, e vai indo, que são... Mas é finito, eu tenho um número finito de bits. Certo? Se fosse infinito, tudo bem, mas eu não tenho infinitos bits. Eu tenho 32, quer dizer, no caso aqui, como é a parte fracionária, eu tenho 23 ou 52. Então, eu não vou conseguir representar qualquer número decimal com a minha representação de pontos flutuantes. Por isso que sempre tem os arredondamentos e as coisas do tipo. Certo? Não é uma faixa infinita de números que eu consigo representar. Então, como é que seria 3,75? (3,75) seria 1,11, certo? Meio mais 0,25. Né? Isso aqui é meio, mais 0,25 é 0,75. Certo? O valor desse número aqui é 1 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a menos 1, mais 1 vezes 2 a menos 2. Certo? E aí vai quantos bits tiver para cada lado. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 3,75 para aquele exemplo de cima. Tudo bem? Então, essa é a ideia de como você passa do binário ali com ponto para o valor em decimal. Tudo bem. Vocês entenderam? Então, como é que seria 0,1?
eu tenho que transformar isso numa forma do tipo... Bom, é 0 ponto alguma coisa, certo? Então, eu vou ter que lembrar que aqui é o 2 a menos 1, aqui é o 2 a menos 2, aqui é o 2 a menos 3, aqui menos 4, e vai embora, certo? Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr 1, né? Nos bits, onde vai fazer o quê? Onde vai fazer a conta 1 vezes... na verdade, não 1 vezes, aqui eu vou fazer assim. Ó. Eu tenho que pôr 1 em todos os lugares onde o bit vezes 2 elevado ao expoente dele no final, né? A somatória de tudo isso vai dar o quê? Vai dar o 0,1 que eu quero, certo? Então, a questão é onde eu ponho 1 e onde eu ponho 0 nesses bits depois do ponto. Aqui, eu ponho 0 ou 1? 0, porque meio já é maior do que o 0,1, certo? Aqui, também tem que ser 0. Aqui, o que seria o 2 a menos 3 em decimal? 0,125. Então, ainda está maior. 0. 2 a menos 4. Aí bota. Isso aqui é o equivalente ao quê? 0,0625, certo? Legal. Aí eu vou botar 1 em todos que vêm daqui para frente? Esse aqui, se o 2 a menos 4 é 0,0625, o que é o 2 a menos 5? 0,03125. Certo? Então, se eu colocar 1 aqui, significa que eu estou somando esses dois, certo? Isso passa de 0,1? Não. Então, tem boa chance de ser 1 e 1 aí. E o menos 6? 0, quanto? Já estão roubando pondo calculadora, estou vendo. Quanto dá? Quanto que é 2 a menos 6? 0,01. Cinco. Fala mais alto, que eu não estou escutando. 63? Mas você arredondou alguma coisa aí, né? Ah! Tá vendo que dá a usar? Certo? E aí agora a questão é, vai 1 nesse? Não vai, né? Então não é simplesmente pôr 1 dali para frente, certo? Mas vocês entenderam o espírito. E o fato é que você vai ter que chegar no 0,1 e você vai ver que vai dar uma dízima em binário. Tá? Então, o 0,1 era só uma pegadinha para ver se vocês entendem bem o que está acontecendo aqui. Bom, esse cara aqui, se eu quisesse então representar ele como aquela forma de precisão simples de ponto flutuante I3E, como é que ele ficaria? Então eu quero 32 bits aqui. O que é o primeiro? Sinal.
Coloquei positivo, então aqui vai 0. O que vem aqui? Expoente. Então, o que eu tenho aqui, que vocês me falaram, é, certo? Em binário. Mas é assim que eu represento? Eu tenho que escrever ele na forma normalizada. Como é que ele fica na forma normalizada? É 1 ponto, certo? Que vai ser 1, 1, 1. Vezes 2 elevado a... É só o mesmo jeito que na representação de notação científica. É só ver para onde eu mexi o ponto. Então é 2 elevado a quanto? Se eu multiplicar por isso, o que dá? Não é botar o ponto onde estava? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, isso aqui está na forma normalizada? Sim. Qual que é a fração que vai aqui no lado direito, então, da representação? O 1 ponto, você lembra que é implícito, certo? Então, essa parte aqui não aparece nos 32 bits. Ele é implícito. A fração é essa parte aqui. Certo? Então eu vou colocar aqui 1, 1, 1 e zeros até dar quantos bits? 23, certo? Então 20 zeros. Vou continuar aqui embaixo. Acabou o slide. Tá? Então, 20 zeros, 1 seguido de 20 zeros. Essa é a minha fração. E qual que é o expoente? Qual que é o valor do expoente que eu tenho que guardar? Lembre do bias. Né? O que eu tenho que fazer com esse número aqui para ter o valor que eu guardo no campo expoente? Eu tenho que voltemos aqui. 2 elevado ao expoente menos o vício, menos o bias. Isso quer dizer que está guardado no campo expoente é o quê? O expoente real mais o bias, certo? Então, para eu fazer expoente real igual a 1, eu tenho que guardar o que lá? 128. Então, eu vou guardar 1, certo? Seguido de 7 zeros. Então, isso aqui é o 3.75 representado usando o precisão simples. E se fosse precisão dupla? A mesma coisa, só que o expoente seria um número com 11 bits e a fração seria um número com 52 bits. Tudo bem? Se fosse de vez 128, você tinha que guardar 129. Aí você colocaria um aqui, né? Então você sempre guarda o expoente que você quer mais 127. Essa é a conta. Certo? Lembrando que o expoente com tudo 1
você não pode usar. Né? Tudo 1 em 8 bits é quanto? 255. Certo? Então, se chegar nisso, você passou da faixa que você consegue representar. Tudo bem? Então, ó, o expoente te dá a faixa, né, que você consegue representar, e a fração te dá o número de casas ali depois do ponto que você seria a tua precisão, né, que você consegue ter do número de casas decimais que você consegue ter no número. Então, note que quando você passa para a precisão dupla, você só acrescenta 3 bits de expoente, mas acrescenta muitos de fração. Né? Melhora muito a tua precisão em casas decimais. Aumenta bem a faixa também, porque aumenta o expoente, mas é só 3 bits. Não é tanto quanto você aumenta de precisão na fração. Certo? Muito bem. Acho que aqui falei tudo desses dados. Tá. Então tá aqui a faixa, né? Eu já falei. Então, qual é a precisão? Aqui ele está fazendo uma conta para você ter uma ideia de qual é a precisão em decimal que essa precisão em binário te dá. Né? Então ele fala que você tem todos os bits da fração são significantes, né? Você tem 23 na precisão simples, 52 na precisão dupla. Se você converter, isso vai te dar basicamente 6 casas decimais com confiança que você consegue distinguir até o último dígito lá, na precisão simples, e 16 casas decimais na precisão dupla. Tá? Então, 6 casas decimais, você percebe que já não é tanto assim de precisão, né? Dependendo com o que você está trabalhando, né? Aplicações científicas aí, né? Você já pode começar a sofrer usando o float, já deve ter que partir para usar o double. Muito bem. E aqui ele tem, então, aquilo que eu expliquei em mais detalhes com 3.75, ele tem represente menos 0,75. Então, como é que é o menos 0,75? Como a gente já viu, né? 1 aqui, 1.1 vezes 2 a menos 1. Então, seria 0,75 seria isso, certo? Então, é 1.1 vezes 2 a menos 1. E aí, como é que você guarda isso nos 32 bits? Exatamente o que a gente fez aí 2 minutos atrás com o 3.75. Então, é 1 no bit de sinal, fração 1 e tudo 0, né? Porque você não representa esse cara aqui. O expoente, menos 1 mais 127, então é 126. Que isso aqui na precisão simples, certo? Ou menos 1 mais 1023, que seria 1022, esse seria o expoente da precisão dupla. E aí você tem, então, essas duas sequências de bits para a representação de ponto flutuante de menos 0,75 com precisão simples ou precisão dupla. Essa conta aqui está bem clara? Então é bem importante você entender essa coisa da forma normalizada, de você entender essa transformação, para depois você entender os algoritmos que fazem as operações em cima desses números, né? Porque você vai ter que fazer conta com esses números representados desse jeito. Tá? Então você vai ter que fazer adição com o número representado desse jeito, você vai ter que fazer multiplicação com o número representado desse jeito, e assim por diante.
Tudo bem? Bom, aqui ele está fazendo o caminho inverso. Ele te deu uma sequência de bits e pergunta que número é esse. Tá? Então você tem essa sequência de bits, que está em precisão simples, né? São 32 bits. E ele quer que você diga que número é em decimal. Então, quais os passos para você conseguir fazer isso? Primeiro, você tem que saber o formato, né? Dividir nos campos. Primeiro bit é sinal, logo é negativo. Certo? Então, esse bit faz aparecer esse sinal aqui. Fração. Né? Então, você vai ter 8 bits de expoente. Você vai ter 8 bits de expoente. E logo depois do bit de sinal, que é essa faixa aqui, 8 bits. Se você pegar isso aqui e fizer a conta, isso é 129. Se isso é 129, você sabe que, na verdade, o expoente real é 129 menos 127, que vai gerar o 2 aqui. Certo? Então, essa sequência de 8 bits vai te dar o 129, que entra aqui, que gera o 2, que é o que você usa para computar o valor do número. E daí para frente é a fração, né? Que é 0, 1, tudo 0. Então, essa fração 0, 1, tudo 0. 0, 1 é o quê? É 2, 1 no 2 a menos 1/4, certo? Que estou fazendo aí. Né? Então, é 0,25. Então, é 1 mais a fração, que é 1,25. Por isso que aparece isso aqui. Então, essa sequência de bits, eu faço a conta 1 mais a fração e chego em 1,25. Se eu fizer, então, menos 1 vezes 1,25 vezes 4, eu chego em menos 5. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu estava com 1,01 vezes 2 ao quadrado representado nos meus bits. Né? 1,01 é 101, 1,01 vezes 2 ao quadrado é 101, que é 5. Com sinal negativo aqui no caso. Então, menos 5. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então tá, se não tem nenhuma dúvida, eu quero que vocês façam 96,75 e me diz como fica. Quantos bits tem o quê? 8,23. Impressão simples, pode fazer impressão simples. O que é hoje mesmo? Impressão simples. Então, 8 bits, 8,23 na fração.
papelzão escreve tudo apertado. Eles têm papelzinho e escreve pensa no número escrito em nada. Se você interpretar desse jeito, você consegue fazer uma comparação com os outros e interpretar o protocolo. Dando sinal. Porque um expoente muito pequeno está representado como 0, 1, 2, 3, é tudo 0 aqui. Não necessariamente. Não, se, por exemplo, um número muito simples à esquerda é realmente muito maior que o 0 para a esquerda. Consegue fosse realmente maior do que o número de expoentes. Aí eles comparam só os expoentes. O não vou olhar isso aí, mas a razão é essa. Fosse um número maior do que o número.
E aí, o que que deu? Sem normalizar ainda, como é que é 96,75? Tem muitos zum falando junto, você não está entendendo nada. Então vamos fazer aqui. 2-0, 2-1, 2-2. Quanto que eu vou ter que fazer? 64 mais 32, certo? O que é no 2 à sexta e no 2 à quinta. Então, 2 à sexta, 2 à quinta, quarta, 3, 2, 1, 0. É isso? Ponto. Certo? Agora qual é o trabalho? Normaliza. Então, normaliza. Você tem que trazer esse esse ponto, né? Para escrever dessa forma aqui. Então, normalizado, isso vai virar 1, 2, 3, 4, 5 zeros seguidos de 1, 1, onde o ponto está aqui, certo? Então, isso é vezes 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 6, né? Beleza. Agora eu tenho que dividir nos campos. Então, isto aqui é minha fração. O 1 ponto é implícito. O sinal é zero, né? O número é positivo. Isto é minha fração. Vou pôr assim, certo? Já escrevi que são 23 bits. Então isso é a minha fração. E o expoente que está guardado aqui é o quê? O expoente é 6 mais, certo? Cento e 133. Como é que eu escrevo 133? 128 mais 5. 128 mais 4 mais 1. Certo? 128, 1, 0, 1. Certo? Tranquilo isso aí, gente. Tá? A volta também, aí vocês já entenderam, é só pegar os campos, dividir e fazer a conta ao contrário. Tá? Beleza. Então, isso são os números que ele faz com os números normalizados. O padrão aí ele prevê também você poder usar alguns números que ele chama denormalizados, que ele chama aqui de denormal numbers, tá? Que é quando o expoente vai para zero. Lembra que o zero era um dos proibidos ali, né? E aí o hidden bit lá, aquele bit implícito, é zero, não é 1. Por que ele faz isso? Porque você tem uma noção de underflow no ponto flutuante, que é quando você vai se aproximando e aí você não tem mais
expoente para representar. Então, o que acontece com o expoente? Né? Eu tenho isso aqui como expoente. Né? Imagina que eu vou dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. O que é ir dividindo por 2? O que é ir dividindo por 2, expoente, o efeito que vai dar nesse número aqui? É deslocando para qual lado? Para a direita, certo? Então o que vai acontecer? Se eu for dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 sucessivamente, vai chegar uma hora que eu vou ter 3, 6, 7, isso aqui, né? Que é o último que eu consigo representar. Certo? Só que aí tem uma grande faixa ali de precisão entre esse e porque isso é um ponto, alguma coisa, com esse expoente. Eles querem te dar um jeito de pegar ali e o underflow não ser tão drástico. Então eles vão te dar o 0 ponto alguma coisa como número denormalizado, não um número que ele vai trabalhar naquela forma que a gente tinha discutido antes. Tá? Não vai ser todo o hardware que vai aceitar isso. Às vezes essas coisas, você vê até tem um comentário no livro, às vezes essas coisas caem para o software, para fazer em software, para bibliotecas, e aí fica lento para burro. Né? Então, inclusive todo o ponto flutuante pode ser feito em software. Você consegue compilar o teu programa para fazer emulação de ponto flutuante em software facilmente no GCC. Você usa uma opção -m soft float, se eu não me engano. Aí ele transforma as operações de ponto flutuante em algoritmo. Vai ficar super rápido. Tá? Você vai fazer com uma biblioteca de software as operações que a gente está fazendo, vai discutir aqui depois de como você faz numa unidade de ponto flutuante em hardware mesmo. Tá? Você acaba usando isso, por exemplo, quando você está usando simulador de um processador. Se o simulador não tem, né, o módulo de simular uma unidade de ponto flutuante, você acaba tendo que compilar o seu programa para rodar no simulador sem usar ponto flutuante. Então, um programa que usa ponto flutuante, você compila ele com -m soft float e ele vai rodar no simulador. Uma lentidão absurda, mas vai rodar. Então, tem alguma utilidade isso. Certo? Então a ideia é você ir diminuindo precisão ali, né? Até depois do bit do expoente chegar lá no menos significativo, para você conseguir representar números ainda cada vez menores, né? Até dar uma folguinha a mais de precisão. E se você tiver expoente zero e fração zero, aí isso é o zero. Tá? E você vai reparar que você tem duas representações para o zero, porque ele não fala nada do bit do sinal. É assim mesmo. Então, você, quando quiser testar C0, você simplesmente ignora o bit do sinal, porque você pode ter o mais zero ou o menos zero. Tá? Coisa que nos inteiros o complemento de 2 evitava. Né? Você não tinha duas representações de zero no complemento de 2. E aí tem outros valores especiais aí, né? Que quando o expoente for tudo 1 e a fração for 0, você vai ter o mais ou menos infinito. Tá? E o que ele quer dizer aqui com que pode ser usado em cálculos subsequentes, né? É que isso fica de uma maneira, você pode testar no software. Se for mais ou menos infinito, você consegue tomar alguma ação. Agora, se tiver tudo 1 no expoente e a fração for diferente de 0, aí é o not a number. Certo? É aquele resultado indefinido ou ilegal em alguma operação aritmética. Tudo bem? Sim ou não?
sim. Acho que infinito também, né? Isso é algum motivo especial para ter essa definição da fração ser igual a zero para ser mais? Eles reservaram algumas representações, mas não. É porque faria mais sentido ser diferente de zero, infinito, igual a zero, porque pensar na soma integral. No fundo, são dois números que eles não conseguem representar. Então, posso estar enganado, mas acho que foi simples escolha de notação, vamos chamar assim. Tudo bem? Se tudo bem, então, ó, o que vai ser a adição de ponto flutuante? Então, para entender as operações com ponto flutuante, você pode começar entendendo bem as operações em notação científica. Tá? Então, como é que você somaria esses dois números que estão aqui? Ó, eles estão em notação científica aí base 10, 7, forma normalizada, né? Só tem um dígito depois à esquerda do ponto. O que eu tenho que fazer? Como é que você soma esses dois caras? Então, eu não posso somar direto os números. Por quê? Porque eles estão com expoentes diferentes. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Alinhar os expoentes. Certo? Somar os significandos, isto é, aí sim posso somar os números. E aí eu vou acabar produzindo um número que possivelmente não vai estar mais na forma normalizada. Aí eu tenho que normalizar o resultado e produzir o resultado na forma normalizada. Pode ser que o resultado não caiba na minha representação, certo? Tanto por precisão quanto por overflow ou underflow, né? O que acontece? Se eu estou pensando em 4 dígitos, aqui eu fiquei com mais de 4 dígitos no resultado. Por isso que no final ele faz o arredondamento para ter apenas um de 4 dígitos. Então, tranquilo, certo? A ideia é só você fazer a conta do mesmo. Aqui, na verdade, ele está só fazendo uma conta com números em notação científica, base decimal. O que acontece se você trocar isso para binário? Não acontece nada de diferente. É a mesma coisa. Tá? Eu tenho dois números, estão com expoentes diferentes, né? Dois números em binário. O que eu tenho que fazer? Alinha os pontos binários aí, né? Mexendo no expoente. Você faz a soma depois dos significandos, depois que você ajusta o expoente. Então, passo 1, ajusta o expoente. Passo 2, faz a soma. O resultado pode não ser um número normalizado, então você vai fazer a normalização do resultado. E, por último, pode precisar de arredondamento. Então, não tem diferença nenhuma de processo entre o exemplo em decimal de 4 bits e o exemplo binário de 4 bits. Certo? É exatamente a mesma coisa. Então, essa é a ideia aqui que vai estar representada no hardware que vai trabalhar com adição de ponto flutuante. Vai ser mais ou menos como trabalhar com adição de números em base decimal escrita em notação científica. Né? Vai ter que tomar os cuidados com o expoente, vai ter que tomar cuidado, lembrando que aqui você tem um número fixo de bits que
que você tem, então você tem um número fixo de dígitos para representar, você tem que incluir arredondamento e normalização na história lá para produzir o resultado final. Então, também acontece muito, né, dentro de unidades de ponto flutuante, às vezes você tem mais bits que ele consegue operar do que o que você consegue guardar na memória. Então, sei lá, você tem uma arquitetura onde o double é 64 bits. Pode ser que dentro da unidade de ponto flutuante, para tentar não perder precisão, ele trabalhe com 80 bits. Acho que a Intel trabalhava assim há algum tempo, não sei se continua. Mas na hora que ele vai jogar o resultado para você guardar na memória, isso vai ser arredondado, truncado para pôr em 64 bits. Mas ele tenta fazer o processo intermediário em mais bits para diminuir o efeito de propagação de erro e de perder precisão. Então pode acontecer, mas em algum momento ele tem que fazer o arredondamento e a normalização para te entregar o resultado no final. Hardware de floating point é bem mais complicado, como vocês vão ver, né? A adição e subtração inteira a gente nem comentava, é coisa super simples. Já vai ser um processo bem mais complexo aqui no floating point. Então, se você for voltando aí na história dos processadores, unidade de ponto flutuante já foi coprocessador, né, aritmético, já foi fora do processador. Hoje em dia é tudo lá dentro, tudo embutido. Mas se você for pensar em GPU, não faz tanto tempo assim, por exemplo, que eles começaram a oferecer suporte à precisão dupla. Não oferecia. Só tinha precisão simples. São arquiteturas mais recentes só que conseguiram incluir precisão dupla. Então, hardware de floating point é uma complexidade bem razoável aí para você conseguir dar suporte a tudo isso que o padrão prevê. Certo? Beleza. Se não tem dúvidas, por hoje era isso aí.